A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos e irmãs. Está no ar mais um programa interpretando a palavra de Deus. E hoje vamos tratar de um assunto que muitos cristãos têm enfrentado e sofrido nos dias de hoje e não têm, aleluias, compreendido. Então vamos tratar de um assunto da ansiedade e de como entender a provisão de Deus. E abordando este assunto, quero primeiramente falar aos amados irmãos que nós, por sermos cristãos, não estamos imunes a epidemias, a catástrofes, ao sofrer o desemprego, a sofrer com essa violência que o mundo, aleluias, ele nos traz todos os dias de encontro com as nossas vidas. E que desta forma muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas não têm entendido, não têm conseguido se colocar, aleluias, de acordo com o propósito de Deus e têm sofrido. E muitas têm desistido, ficado à beira do caminho. Muitas pessoas têm, aleluias, ficado fracas, aleluias, por tudo que tem passado. Mas o Senhor, meu Deus e meu Pai, o nosso Deus, Ele nos ensina, aleluias, a resistir, a sobreviver e a entender, aleluias, o momento em qual estamos passando por isso. E esta noite nós estaremos dividindo um pouco disso com os irmãos, trazendo a luz da palavra do Senhor. Vale a pena lembrar, aleluias, que entre ansiedade e depressão existe uma grande diferença, a qual quero estar aqui já, aleluias, alertando os irmãos, que geralmente uma depressão ela é o resultado de um processo físico que se trata com remédio. Claro que temos depressão também pelo lado espiritual, mas o que eu quero trazer à luz do teu entendimento neste momento é sobre a ansiedade. E a ansiedade está ligada a coisas futuras. A ansiedade é decorrente de situações que ainda não aconteceram, que elas vêm a nos atacar, aleluias, de uma forma que vem a nos preocupar. E a própria palavra preocupação, ela já nos dá um entendimento, de preocupação. Quer dizer, nós estamos nos ocupando, nos preocupando com coisas ainda que está por vir. Dessa forma vem sobre nós uma forte ansiedade. Desta forma vem sobre nós um sofrimento. E muitas das vezes sofremos por algo que ainda não aconteceu e que com certeza não vai nem acontecer. Mas vale a pena lembrar que na palavra do Senhor nós temos muitos exemplos, aleluias, e que todo sofrimento, tudo que nós estamos passando hoje, com desempregos, com epidemias, com catástrofes, com situações adversas todos os dias que nós temos que enfrentar em nossa vida, os maiores exemplos de fé já passaram. Podemos observar na carta de Hebreus capítulo 11, no verso 36, que diz assim: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Verso 37, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes, pelas covas e cavernas da terra. Esse é um exemplo do que vários homens como Estevão, que foi um mártir, como Paulo, como Pedro, como inúmeros discípulos de Deus passaram, aleluia, na sua trajetória. E nós não somos diferente deles. A partir do momento em que nós nos colocamos, aleluia, na dependência do Senhor, ao qual nós aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos nos sujeitando a passar tudo isso, mas de uma forma diferente. Eu creio que o apóstolo Paulo, aleluias, que quando fala na carta da alegria, que é a carta de Filipenses, ele muito está alegre, aleluias, com tudo que passa, porque tudo que nós temos passado, meu irmão e minha irmã, nesta vida é um aprendizado diferente para nós. E Paulo fala em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade.
posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dessa maneira, aleluias, nós viemos entender, aleluias, que é o Senhor que vem a nos fortalecer no momento das angústias, das ansiedades, e que nós nos devemos nos preocupar. Mas eu quero dividir com os irmãos um texto um pouco mais explícito sobre essa vontade de Deus, sobre essa orientação de Deus, aleluias, diante dessa ansiedade, diante dessas preocupações que os dias de hoje nos traz, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, no verso 25. E desta forma eu quero estar aqui discernindo esta palavra junto com os irmãos, a qual ela diz assim no verso 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Vamos dar uma pausa aqui, no verso 29. E vamos voltar lá no verso 25 e começar a entender e discernir essa palavra a qual o Senhor traz, aleluia, um grande e rico conhecimento para que nós venhamos combater essa ansiedade, a qual tem levando muitos cristãos a se perderem. Muitos cristãos, aleluias, a deixarem de acreditar na providência de Deus. Muitos cristãos, movidos pela ansiedade, aleluias, abandonando a fé. E o primeiro atributo que eu quero dividir com os irmãos é que o Senhor, aleluias, ele começa, aleluias, não dá uma explicação do maior para o menor. Aleluias. Do maior para o menor eu quero dizer que ele começa a fazer, aleluias, nesta palavra a partir do verso 25, uma comparação diretamente com as nossas próprias vidas. E diz assim: Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Podemos analisar aqui que o Senhor ele vem trazendo uma palavra, aleluias, a qual ele fala da criação. E ele mesmo faz uma pergunta e ele mesmo a responde. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Ou seja, será que ele não é capaz, aleluias, de nos alimentar e de nos vestir, a criatura qual ele mesmo fez? E aí depois ele traz, aleluias, falando de uma minoria, de um lado menor, aleluias, através das aves do céu. No verso 26 ele diz: Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? Aleluias. E o Senhor, aleluias, vai muito mais além nesta palavra no verso 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ou seja, nós, com todas as nossas preocupações, será que temos condições de aumentar algum centímetro ao nosso tamanho? Ou de aumentar algum ano a nossa vida, aquilo qual já está predestinado para nós? Será que trazer tanta preocupação, aleluias, para com nossas vidas agrada ao Senhor? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Nós somos filhos, criaturas, criação de um Criador, aleluias, que Ele sabe de tudo quanto nós necessitamos e precisamos para o nosso dia a dia. Mas não agrada ao Senhor que nós venhamos ter uma ansiedade acima do normal. Não que nós não devemos nos preparar para o futuro com uma poupança ou prover para os nossos filhos, mas aqui o Senhor ele trata, aleluia, de uma ansiedade que vai muito além dessas coisas. Trata de uma ansiedade que
aleluias, ele fala ainda na tua palavra, aleluias, que quem busca isto são os descrentes, são aqueles que verdadeiramente não põem a sua fé em Deus. Fala no verso 32, porque todas essas coisas os gentios os procuram, de certo vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aleluias. A ansiedade, meus irmãos, leva a uma angústia do coração, que leva, aleluias, a grandes desesperos. O que nós podemos ver na raiz dessa ansiedade é uma pequena fé em um grande Deus, uma falta de confiança. Devemos tirar lições da natureza. O Senhor fala das aves. Será que o Senhor, eu acho que da mesma forma que fala das aves, podemos comparar a outros seres da natureza, criação de Deus, que Ele também tem os seus cuidados? Será que o gato e o cachorro, ele anda preocupado, aleluia, quanto o que ele é a vez de comer no dia de amanhã, o que ele é a vez de saciar a tua fome? Será que ele anda ansioso com isso? Porque o Senhor usa aqui um exemplo que fala sobre as aves do céu. O que eu tenho visto, meus amados irmãos, é que nós temos deixado nos levar pela situação e temos esquecido da providência do nosso Deus, temos esquecido da grandeza do nosso Deus, temos, aleluias, desprezado o nosso Deus, tentando com nossas próprias mãos fazer tudo aquilo que nós achamos que está certo. Mas o Senhor, Ele é muito, aleluias, muito criterioso dentro da sua grandeza, dentro da sua, aleluias, magnitude. E ele no verso 30 diz assim: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Aqui nós temos aí uma certeza. Homens de pequena fé. Transmite essa palavra a falta de confiança que nós temos tido diante de Deus. Aleluias. Mas nosso Deus, aleluias, Ele que sabe. Ele deixa uma mensagem no final já, no verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Eu quero dividir com os irmãos, aleluia, essa experiência tremenda que está sendo, aleluia, viver essa palavra no dia de hoje. Porque, aleluia, os gentios os procuram. Todas estas coisas os gentios os procuram. Deleites, tranquilidade, paz, vida financeira estável. Aleluias. E não as encontrando, o leva eles a um desespero, que leva à bebida, à droga, ao suicídio, ou seja, ao fracasso total. Esses são os descrentes. Mas nós, como servos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, aleluia, devemos confiar no nosso Deus, em todo e qualquer momento, porque é Ele que nos prospera, é Ele que cuida de nós, é Ele que vai estar trabalhando na minha e na tua vida, é Ele que vai trazer, aleluias, a prosperidade sobre a minha e a tua vida. E a prosperidade, aleluias, ela significa ausência da necessidade. Por isso o Senhor nos deixa, aleluias, no verso 33, em um alerta: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Desta forma nós estaremos entregando nossa ansiedade nas mãos do Senhor, e deixando essa ansiedade de lado, confiando somente em nosso Deus, é que nós iremos fazer a diferença em nossas vidas, é que nós seremos a diferença em nossas famílias, é que nós seremos a diferença no meio do nosso ministério. Aleluias, porque o Senhor, aleluias, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Aleluias, o Senhor, Ele tem feito prodígios e maravilhas na minha e na tua vida. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu chamo a tua atenção para esta palavra, para que nós venhamos, aleluias, glorificar a Deus em tudo o que nós temos tido, pela graça e misericórdia deles. E assim, meu Deus e meu Pai, eu peço, Senhor, nesta noite, abençoa a vida deste ouvinte da tua palavra, deste homem, desta mulher que tem se dedicado a este discernimento, a esta revelação da tua palavra, Senhor. E abençoe, joga por terra todo o mal, toda a ansiedade dos vossos corações. Lançai sobre a cruz do Calvário,
aleluias, e viver integralmente para Deus, na dependência de Deus, em nome de Jesus, amém.